Esse aqui é o Grupo Arquipélago, né? E esse Grupo Arquipélago aqui tem uma história em cada cabeça nossa tem uma pequena história, né? E
Bom, eu acho que quem se lembra mais é O primeiro da história é o Péricles, né? Na verdade, eu aprendi a tocar salsa com o Eládio. E nós montamos um trabalho e não demorou muito, mas a gente se dispersou. E no decorrer, num espaço de quase 20 anos, a gente agora traça uma nova história, né? Assim, conjuntamente. Mas naquele tempo a gente se dispersou e fomos fazer, inclusive, outras coisas, né? Fomos trabalhar em outras atividades, fomos estudar outras coisas, né? Além de música. Mas quando, uns 4 anos atrás, eu disse assim, bem, eu acho que está na hora da gente tentar realizar aquele sonho antigo, resgatar aquilo ali. Eu vou convidar meu amigo Eládio para fazermos um trabalho. Eu conheci o Eládio e nós ficamos muito amigos, tivemos muitas afinidades, mas a gente nunca tocava junto. Até que nós fizemos um trabalho com o Mário Salimão, o cantor, que é o nosso padrinho, né? Porque o Arquipélago, ele teve o debut dele tocando lá na Embaixada do Brasil no Paraguai. No Paraguai. Então nós tocamos no Teatro Tom Jobim, lá no teatro, e foi a nossa estreia, né? Então, assim, nós fizemos esse trabalho com o Mário Salimão e eu fui embora para Portugal, morei 7 anos lá. Quando eu voltei, eu fui trabalhar com a Sonora Tropicante e um dia o Eládio, passando a melodia do Frevo Rasgado do Gismonte, eu comecei a tocar junto com ele. Aí diz ele que ele falou assim, encontrei o baterista, né?
o Brasil é tão grande que cada um é um país, né? O Pericles de outro país, não? O Papito aqui também é um país e eu sou venezuelano. Cheguei há 22 anos atrás e depois cheguei na Bahia. Eu fiz o primeiro disco de música caribenha na Bahia e depois por causa de amores e de enfim, de tantos e mil amores, né? Eu vim para Brasília e comecei a trabalhar música caribenha aqui também. E teve um fato muito agradável para a gente, que foi outro encontro, outro venezuelano que chegou, que é o Carlos Cárdenas, que é o saxofonista. A gente tinha colocado uma música no YouTube e ele, aquele pajarilho que nós tocamos, ele colocou um comentário falando assim: poxa, camarada, que boa música, tá com um saxofone fica melhor. Aí eu falei, vamos ver se é verdade, vamos fazer uma prova para esse saxofone. Aí a gente fez uma audição, aí ele passou na prova. Mas ainda a gente, quer dizer, ele foi aceito hoje, aqui, passou definitivamente, porque hoje que a gente se deu conta que ele é saxofonista, não? Bom, não? E depois desse encontro com o Carlos Cárdenas, tal, tivemos um outro encontro fantástico. Já, aquele que começou trio virou o quinteto agora, né? E foi um encontro extraordinário, maravilhoso, que foi com o Sandro. E ele entrou na banda como se tivesse tocado a vida toda.
nós tocamos de Egberto Gismonti, Hamilton Nascimento, a Joe Coltrane, Herbie Hancock. Nós pegamos os nossos mestres, né? Aqueles que nós admiramos musicalmente, né? John Patitucci. Então, nós fomos adquirindo a percepção da música deles. E fomos fazendo a troca, né? Descobrir a música dele e aquilo que nós somos e fomos criando essa transformação, essa mudança, que o resultado final é o trabalho do Arquipélago, né? E muito felizmente, o que eu acho interessante é que os dois músicos maravilhosos que tocam com a gente, que é o Carlos e o Sandro, eles entraram na nossa família, eles entenderam a nossa ideia musical, o que nós estávamos procurando musicalmente e se identificaram. A partir do momento que eles se identificaram, já se tornaram membros do trabalho. Tinha músicas, inclusive, do jazz latino tradicional, música do Chucho Valdés, música... Ainda tem, não? Ainda a gente toca esse repertório, não? A questão era tentando fazer essa feijoada ali, né? Do que eu trazia, quer dizer, do remanescente que eu tenho ainda do Caribe, não? Porque já, quando eu vou para lá, músico caribenho, que me escuta tocando, já realmente sente o sotaque que eu tenho na música caribenha. Eu tenho tido oportunidade de ir à Venezuela e falar, poxa, brasileiro, tá tocando. O brasileiro, o espírito, é porque a gente não sente isso, mas o pessoal sente, né? Então tem as músicas que nós tocamos aqui, eu poderia dizer a própria Nanacê, o próprio Arquipélago, que está quase ali nessa questão da fusão, da verdadeira fusão. Que todo mundo fala em mistura, não? Mistura ritmo, tá? Isso é um chavão. O pessoal mistura ritmo. A questão é a fusão, essa interseção do espírito é muito difícil de conseguir. É verdadeiramente difícil de conseguir, porque tem que viver no país. Não adianta você pegar um sambinha e misturar com uma salsinha, tá? Não, tem que respirar o que está falando aquela cultura para a gente. Tem que respirar, é o espírito. O espírito do que eu considero a música brasileira é aquela rigorosamente da música brasileira que eu curto, não é? Porque música brasileira também é um rótulo muito amplo. É que ela rigorosamente é não agressiva. Ela é não agressiva. E no Caribe a agressividade é muita. No bom sentido eu estou falando. A agressividade, a potência é muito a agressividade. Então, essas duas águas, não é? Não tem um rio lá na sua terra que tem as duas águas assim, que uma é pretona e outra é brancona? Assim, ali no Santarém. Santarém, pois é. Essas duas águas que são difíceis, não? Navegar essas duas águas, não?
Você sabia que os percussionistas latinos, eles são verdadeiramente muito bons, percussionistas latinos em geral, mas eles têm uma coisa que eu aprendi a romper aqui no Brasil, que é a ortodoxia deles. Eles são muito ortodoxos, os percussionistas. Se bem que depende, não? Por exemplo, hoje em dia em Cuba tem a questão da timba e tal, que é uma quebradeira danada, tal, mas são muito ortodoxos. No Brasil, o pessoal gosta de experimentar. Hoje em dia, eu não sei se eu conseguiria tocar muito tempo com um baterista latino que fizesse aquelas coisas todas bem amarradas, muito ortodoxas. Não, eu aprendi a gostar da percussão brasileira, no sentido de diluir, propor, não ser rotulado. Sabe o jeito? Nas figuras públicas no Brasil, nós temos essa falta de ortodoxia, aqui no Brasil.
Se a gente pensa em Niemeyer, por exemplo, se a gente pensa no mesmo Caetano, se a gente pensa no José Simão, o Macaco Simão, se a gente pensa no próprio Lula, quer dizer, jogo de cintura, é a questão. Isso eu sinto falta às vezes um pouquinho, a mesma falta que eu sinto da agressividade do caribenho aqui no Brasil, essa agressividade assim de tocar com muita potência, como eu falei, eu sinto no Caribe falta de jogo de cintura.
que eu acho muito interessante do arquipélago é que praticamente a gente leva as linhas, os rascunhos, não muito frágeis, né? E eu acho que isso depõe a favor do arquipélago bastante, porque quando a gente apresenta esse rascunho bem frágil, o pessoal respeita. Respeita, tem um ritual de respeitar, no sentido de não descartar imediatamente aquele rascunho. Aquela florzinha, aquela plantinha, não, que está nascendo, não? Então vai tratando, e ela vai se fortalecendo. A outra música que nós tocamos hoje aqui, que é a Sea Brooks, né? É a música dedicada à minha esposa. E eu mostrei para ele o primeiro rascunho, ela não gostou. Ela não gostou, não gostei dessa música, tem um negócio de bum, 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 que eu não gostei. Aí eu fiquei magoado, fiquei um pouco magoado com ela. Aí eu fiquei para dentro e eu falei para ela também, você vai ver como é que vai ficar essa música. E ela não viu ainda como ela ficou.
Na verdade, a gente está curtindo, o futuro nosso já chegou. Imagina se a gente vai ter grandes projetos com essa idade que a gente tem, no sentido de que a gente tinha na adolescência, não? É isso, estar aqui já é uma coisa maravilhosa, o projeto já é a consolidação do projeto. Isso talvez seja o que a idade ensina, não? Pra gente, né? Eu estou falando assim como se tivesse Não, mas 80 assim, anos, mas- como se tivesse 80 anos. Mas, na verdade, é o seguinte, e curtir, né? Curtir, ser feliz com isso que nós estamos fazendo hoje aqui, por exemplo, eu acho que é uma coisa É um que- presente, é um né? presente, é uma coisa Mas maravilhosa. o arquipélago de Não Meio, a gente começou pensando em realmente fazermos um trabalho assim mais sério e para podermos participar dos festivais de jazz na América Latina, né? E onde houvesse possibilidade de a gente apresentar nosso trabalho, né? E outra coisa, a gente se escuta, nós vamos ter oportunidade de nos escutarmos, de ver como é que estamos, e a gente sabe que nós temos pedaços de coisa. Na nossa avaliação, temos bons pedaços de grupo profissional, mas esse espelho terrível, que é o espelho da arte, nos indica que a gente tem que melhorar muito. E é por isso que qualquer tipo de projeto, ele é principalmente conviver. Um projeto é conviver. Conviver, viajar, tomar muito café, ficar nas praças, vendo o mundo passar. Interagir, né? Vendo o mundo passar, ver as coisas. E tocar, muitas vezes, não? Fica com saudade de tocar, mas conviver é legal. Esse aqui é um exercício maravilhoso de convivência. Eu sou ateu, por exemplo. O Péricles é uma pessoa religiosa, imagina já, não? O Papito fica no meio aí dessa balaceira, mas a gente nunca toca nesses assuntos de maneira drástica, por exemplo. Isso é interessante. Cada um traz uma contribuição. Exatamente. Quando Péricles pega esse baixo e faz esse solo maravilhoso, eu falo, Péricles é ateu, bicho, é dos meus. E eu acredito que Péricles, quando às vezes me vê tocando, ele fala, pô, esse camarada acredita em Deus mesmo, eu gosto dele.
Eu gostaria de agradecer a uma pessoa, uma grande artista daqui da cidade, uma pessoa muito especial, que é a Indiana, que foi ela que conseguiu dadivosamente o link para a gente vir fazer esse programa aqui. O arquipélago é isso, o arquipélago é um caminho, não é? Esse é um caminho de pessoas. Arquipélago não é um disco, não são músicas, não são partituras, não são equipamentos. Arquipélago é uma circunstância não substanciosa de pessoas que se encontraram, que temos uma musicalidade, não? Nossos queridos amigos aí também, Carlos e Sandro, que compartilham com a gente essa sensibilidade. Nessa cidade de Brasília, que bom que tenha instituições como essas aqui que apoiem o nosso trabalho, não? Porque o arquipélago é um conjunto de ilhas, então nós somos ilhas, quer dizer, temos as nossas individualidades, mas nós fazemos parte daquele conjunto e nós conseguimos conviver muito bem com isso. E assim, a nossa meta é o arquipélago virar continente, né?